Na minha opinião, foi desproporcional as punições aqui. Espera aí, o STJD marcou o julgamento de ambos os jogadores para o mesmo dia, para no fim o Bruno Henrique ainda estar à disposição de jogo e o Alan não. Ah, Neto, mas o Bruno Henrique vai ser multado em 100 mil reais. Galera, o que é 100 mil reais para um salário milionário de jogador? 100 mil reais até o Flamengo paga para ele poder jogar. Porque o Flamengo entende que o Pedro ainda está em processo de recuperação e o Bruno Henrique é um jogador diferencial pro elenco. Rapaziada, palmeirenses estão revoltados com o caso Bruno Henrique. É isso mesmo. Leila Pereira já se pronunciou e os palmeirenses estão pé da vida com o caso Bruno Henrique no STJD. Se liga só na reação do Neto nesse caso do Bruno Henrique. Se liga. É o seguinte, meus amigos. Hoje pela manhã, mais ou menos próximo da hora do almoço, nós tivemos o desfecho do caso do Alan. O Alan foi um jogador que levou um cartão vermelho, uma expulsão, em julho, em um jogo contra o Fluminense. E ele estava naquele processo moroso entre ser suspenso ou não. Ele já havia cumprido um jogo de suspensão, só que aí ele acabou sendo denunciado no STJD. E hoje saiu aí a sentença, né? Ele foi punido com mais um jogo de suspensão, que vai ser o próximo jogo do Palmeiras no sábado, durante a data FIFA contra o Santos. Pois bem, paralelamente ao caso do Alan, nós temos o caso do Bruno Henrique, que também está sendo, e foi, pelo menos parcialmente, julgado pelo STJD. O julgamento acabou sendo interrompido e vai voltar posteriormente. Estão falando que volta ainda essa semana, se tudo der certo. E vamos ver aqui um pouco do desdobramento do caso Bruno Henrique. Um caso, inclusive, meus amigos, que parece que vai terminar meio em pizza. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nesta segunda-feira, a matéria lá da ESPN, tá? Nesta segunda-feira, o atacante Bruno Henrique do Flamengo foi julgado pelo Pleno, que é a segunda instância do STJD, em relação ao recurso da Procuradoria do Tribunal, quanto à sua condenação por 12 jogos de suspensão, mais multa de 60 mil reais em setembro deste ano. A sessão, porém, foi interrompida quando o auditor Marco Aurélio pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso do processo antes de proferir o seu voto. Com isso, o julgamento será adiado. Ele será retomado na próxima quinta-feira, às 15 horas, como uma pauta única do dia. No momento da interrupção, o único a ter se pronunciado foi o auditor Sérgio Furtado Filho, que é o relator do caso. Ele votou para absolver o atleta, de acordo com o artigo 243-A, atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Ou seja, liberando o atleta para voltar a jogar. No mesmo voto, porém, Furtado aplicou uma multa maior ao camisa 27, condenando o jogador no artigo 191. O novo valor da punição será de 100 mil reais, de acordo com o voto. Na sequência, seria a vez de Marco Aurélio votar, mas ele pediu vista. Dessa forma, a sessão foi encerrada com apenas um voto computado. E assim, meus amigos, eu tenho a sensação que o Bruno Henrique, no final, a sentença dele vai ser até mais leve que a do Alan do Palmeiras. A gente dá risada para não chorar, mas a sensação que eu tenho é essa, que quinta-feira o Bruno Henrique vai ser condenado a pagar a multa, porém só a multa. Porque ao mesmo tempo que ele foi absolvido, ele foi punido com o pagamento da multa. Então vai pagar os 100 mil reais e está liberado. Na data FIFA, ele estará à disposição do elenco do Flamengo para continuar jogando e assim vai ficar. Essa é a sensação. A sensação que eu tenho é que vai terminar em pizza. Porém, entretanto, todavia, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, questionou o julgamento do STJD.
Isso porque o STJD puniu o Alan com suspensão. E agora, entende-se que o STJD pode trocar a punição do Bruno Henrique por uma multa apenas, o que seria um baita de um lucro para a equipe do Flamengo. Afinal, é um jogador que tem sido relevante e importante, tem feito seus gols. Não vive o seu super momento, não vive o seu auge, mas é um jogador que faz a diferença. Vamos ver o que a Leila falou. Antes da Leila, eu quero ressaltar aqui que Bruno Henrique é reserva de Pedro e não vinha fazendo bons jogos. Bruno Henrique ficou um tempão na seca aí. Os palmeirenses estão reclamando que Bruno Henrique está fazendo um gol decisivo. Não é bem assim, não. Vamos ver o que a Leila falou. Aqui, tá? Esse aqui eu peguei lá do Paparazzo Rubro-Negro. Vamos lá. Ó. A Leila disse, ó. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado um novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que é réu primário, pega 2 jogos de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo. Disse aqui a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Vamos lá. Neto, você acha que a Leila, ela tá errada? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Vamos fazer um exercício. Fazer um exercício. Coloca a camiseta do Palmeiras no Bruno Henrique e coloca a camiseta do Flamengo no Alan. E traga o mesmo resultado. Meu amigo, uma hora dessa, Mauro César Pereira, Pilhado e Companhia Limitada estariam pegando fogo. A realidade é que você tem que lutar por aquilo que você entende que é um direito seu. Na minha opinião, foi desproporcional as punições aqui. Espera aí. O STJD marcou o julgamento de ambos os jogadores para o mesmo dia, para no fim o Bruno Henrique ainda estar à disposição de jogo e o Alan não. Ah, Neto, mas o Bruno Henrique vai ser multado em 100 mil reais. Galera, o que é 100 mil reais para um salário milionário de jogador? 100 mil reais até o Flamengo paga para ele poder jogar. Porque o Flamengo entende que o Pedro ainda está em processo de recuperação e o Bruno Henrique é um jogador diferencial para o elenco. Até o Flamengo, se pá, assume a bronca de pagar a multa para o Bruno Henrique, porque vale a pena. Nós estamos numa semana que quanto mais jogadores a gente tiver, melhor. E as equipes vão estar desfalcadas pela data FIFA. Quando teve o caso do Bruno Henrique, eu fiz um vídeo aqui falando para vocês que eu era a favor da aplicação de uma multa pesada. Porque eu sabia que esse negócio de jogo de suspensão, não ia virar nada. Tá aí, rapaziada, a opinião de Neto lá do Opina Porco, falando sobre o caso Bruno Henrique, STJD dando a punição leve pro Bruno Henrique e a Leila Pereira também se pronunciando, logicamente que ela deveria e foi, né, falar sobre o caso, né. Enfim, a bomba tá aí, o noticiário está aí, né, como diz aí, a treta está formada e eu quero saber de você, qual é a sua opinião quanto a isso tudo, você palmeirense, você flamenguista que me acompanha, você que também não é palmeirense, você que também não é flamenguista, deixa aqui o seu comentário, vamos discutir
essa treta aí nos bastidores aqui no comentário. O que você acha? Cara, é brabo, é brabo. Deixe seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!